SBT. Bom, em primeiro lugar, já que nós estamos falando sobre uma educação que está passando por um processo bem complicado, acho que não sei se alguém já passou por alguma coisa nesse sentido. Eu, como professor, quando foi naquela época da gripe suína, sabe, da gripe do H1N1, os pais vão saber sobre isso, né? As mães. Teve uma parada de 15 dias, mas depois voltou. Mas agora está sendo bem grave a situação. Nós sabemos que o Brasil até hoje ele está entrando talvez num problema maior de contaminação, né? Hoje apareceram algumas notícias que têm falado que o Brasil começou a entrar num grau de contaminação muito maior. Então a gente sabe que o decreto do governo estadual é que as aulas presenciais não comecem até o dia 31 de maio. Então nós teremos aproximadamente aí mais um mês de aulas presenciais, correto? Então esse canal que é o Google Meet, ele vai servir para tirar dúvidas, certo? Então assim, quando o aluno tiver no cronograma, lá no horário do professor, ele vai poder entrar na reunião, ele vai receber o link ou pelo WhatsApp, ou vai receber algum e-mail que você destinar se tiver um computador em casa. Estou utilizando aqui o meu computador, o meu laptop. Dá para fazer reunião pelo computador, certo? Mas também dá para usar o smartphone. Então fica a critério do aluno, do pai. Talvez tenha o pai ou mãe que não pode deixar o celular em casa para o filho participar da reunião. Se tiver um computador com um microfone, já basta, não precisa nem ter a câmera, só o microfone, certo? Então, a prioridade da escola, no caso da escola Elvira e, né, de toda a Secretaria de Educação de governador, é que a aula ela chegue até o aluno. E nós estamos utilizando a plataforma do Positivo On, que é contratada, né, da escola, do município. E, claro, todos os meios, todos os mecanismos que são via internet sempre tem falhas. Dificilmente nós vamos encontrar algum tipo de sistema aí que não tenha nenhum tipo de falha, né? Vocês que mexem com internet, que mexem com, vejam outros sites aí, sabem que é assim. Mas nós estamos, juntamente com a equipe técnica do governador Celso Ramos, estamos tentando eliminar os problemas. E tem um outro detalhe. Nós também fomos pegos um pouco de surpresa. Então, poucos professores sabiam, né, tinham acesso assim direto ao Positivo On, mas tivemos que entrar de cabeça em tudo. Então, nós também estamos reaprendendo a mexer com o sistema, ok? Por isso que também, tanto da parte dos alunos, como dos pais e também da escola, nós temos que ser pacientes, né? Relevar algumas coisas, principalmente relacionadas à avaliação. Fiquem tranquilos em relação à avaliação. Meu filho não conseguiu fazer a trilha, ele vai perder nota. Fiquem tranquilos com relação à avaliação, porque esse movimento de aula à distância, ele vai ser muito mais assim para que a aula chegue, para que a atividade chegue até o seu filho. A questão da avaliação vai ser contínua, certo? Vão ser trabalhos, vão ser atividades, vão ser provas, talvez que estejam ali online no próprio sistema do Positivo, tem avaliações, certo? Vocês não estavam me vendo, né? Estão me vendo agora? Estão me vendo agora? Sim. Sim. Acho que eu tinha tirado a câmera, né? Às vezes alguém não sabe quem está falando. Bom, continuando. Sim, agora sim. Então, assim, é importante que quando vocês receberem uma tabela do cronograma da turma de vocês ou dos seus filhos, que vocês estão vendo aí, vocês saibam que vão ter ali 45 minutos, certo? Que vão ser destinados para tirar dúvidas. São dúvidas que às vezes não dá para descrever, não dá para escrever na mensagem, ou você não conseguiu a resposta lá na mensagem, daí os professores vão estar ali tirando a dúvida de todos que forem possíveis, ok? E então, assim, para usar esse mecanismo do Google Meet, como eu já passei no tutorial, se vocês assistiram lá, é simples, você vai receber o link, você vai clicar no link
e já vai ser autorizado daí pela pessoa que vai estar administrando a reunião. Caso tenha algum problema assim, de áudio, você não estiver escutando, geralmente é bom você falar assim, não estamos escutando, não escutei o que você falou há 2 segundos atrás, ou não escutei nada do que você falou. Aí tem que sinalizar para a gente saber. Então, detalhes técnicos aqui, como que vai ser? Alguns estão chegando agora, eu vou falar novamente então. Se você não quiser aparecer, é só clicar aqui na tela e clicar na câmera e deixar vermelho. Se você quiser também tirar o som do microfone, é só você deixar no microfone. Ok? Então eu gostaria de deixar aberto para perguntas. De repente vocês estão com algumas dúvidas relacionadas ao positivo ON, ou estão com algumas dúvidas relacionadas a todo o processo. Então eu e a Lena vamos estar aqui para falar com vocês, ok? Quem quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho pergunta. Você já falou demais, chega. O Ederson, essa pergunta na verdade é para ti. Essa pergunta é para ti. Por exemplo, agora que a gente, como é teste, a gente está testando várias possibilidades. Eu queria saber, porque como no grupo as mães falam que, eu não posso entrar nesse horário, eu estou trabalhando, blá, 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 aquela história que nós também estamos trabalhando, e a criança às vezes não tem acesso ao celular, ok? Por isso vai ser gravado. Mas eu queria saber, por exemplo, se de repente a gente passa esse link no grupo, a mãe pode passar esse link para o celular, para que o filho faça no celular dele e participe da reunião? Ou não? Existe essa possibilidade? Pode, é só compartilhar. Por exemplo, se o pai está no trabalho, recebeu o link, fala, meu filho está em casa, vou passar para o celular dele esse link. É só mandar via Zap mesmo, WhatsApp, que vai chegar, aí o aluno clica no link lá do Meet e entra na reunião. Certo? Mas de qualquer maneira ele tem que baixar o Google Meet no celular dele, é isso? Sim, Naquele tutorial que você passou. Isso, no celular, como nós temos o uso da plataforma Google, alguns celulares não têm Google Meet. Então tem que baixar no Play Store, no Google Store. Já no computador, se alguém for utilizar pelo computador, dá para você simplesmente clicar no link que vai receber ou no e-mail, ou também eu estou utilizando aqui, deixa eu mostrar a minha tela para vocês. Eu estou utilizando aqui no meu computador o WhatsApp Web. Se alguém não conhece o WhatsApp Web, é bem simples, você digita. Deixa eu ver, está aparecendo a minha tela aí ou não? Está aparecendo o WhatsApp aí? Sim. Sim? Ok. Então aqui, por exemplo, o WhatsApp Web, você entra no WhatsApp do seu celular, é bem simples, é só digitar o WhatsApp Web, ele vai pedir para você fazer tirar uma foto lá daquele QR Code, e aí você pode clicar no link que você recebeu. Aqui na plataforma ON, eu vi que muitas pessoas estão em dúvidas, né? Está funcionando. Quando você clica aqui no ON, vocês estão vendo aí? Sim, estão vendo minha tela do ON? Sim. Então, quando clica nesse ON, você volta para a tela inicial. Certo? Eu vou clicar aqui no ON, ele vai voltar para a tela inicial. E aí, ali na frente, esse aqui é o do professor, é claro. Né? Então, assim, mas geralmente vai aparecer do lado esquerdo as disciplinas dos alunos, e aqui vai ter um resumo do tipo de atividade que tem. Trilhas, geralmente, é essa setinha, parece um raio, e atividades é um lapisinho que tem num quadradinho, assim. Certo? Mais alguma pergunta? Boa tarde. O Leonardo está perguntando de que forma que vai ser feito as avaliações. Então, nós estamos recebendo os materiais ou pelo computador, né, no caso, pelo Positivo ON, ou aqueles que não conseguiram, estão buscando na escola os materiais impressos. Então, todas as atividades que estão sendo encaminhadas, ou via
internet ou então presencial, né, pela folha, pelo impresso, elas vão ser parte de avaliação já, né, vão ser somadas a pontos de avaliação. Aí cada professor vai estar somando a quantidade de avaliações dependendo daquilo que ele lançar, né? O Ederson, Oi, pode falar, o Léo. Ederson, deixa eu também esclarecer uma coisinha com relação à avaliação aí de vocês. Pode É falar. só para deixar os pais tranquilizados aí com essa relação de avaliação. Aí, clica no vídeo, então. Como na verdade a gente está fazendo sempre essa plataforma ON como um teste para ver se realmente funciona, a gente está tendo um retorno bem legal de todos vocês, apesar da internet, né, sobrecarregada. Rafael, você entrou na sua tela, Rafael. Coloca parar a apresentação, Rafael. Não. Rafael, gente fina ali, clica no parar a apresentação, senão ele vai mostrar todo o teu celular. Isso. Sabe como que é, gente? É normal. Até agora. A gente tem que estar sempre aprendendo, porque não é fácil para ninguém, né? Lena, tá aí, Lena? Tava falando, sumiu? Lena sumiu. Deixa eu pedir. Eu acho que a Lena deve O ideal é que as pessoas desligassem o microfone, porque fica dando microfonia, então a gente não consegue... Isso, vou dar esse aviso. É assim, pessoal. Geralmente, nessas reuniões, vai ter o professor falando, certo? E o ideal é que os alunos cliquem na tela do celular ou do computador e apertem. Alguém saiu. Voltei! É que a internet aqui caiu, agora estou dentro de novo. Posso fazer uma pergunta? Quem está falando? Pode falar o nome. A Velonie? Nossa, é muito barulho, desliga. A Velonie é mãe da Ana. Certo. Pode Tá, falar. a Ana está pedindo se vocês vão mandar o link na plataforma também. Na plataforma ON, o link da reunião, você fala? Isso. Ela tem uso de computador em casa para entrar pelo Sim, computador? computador. Ah, entendi. Nós vamos pensar, se der possibilidade de colocar na plataforma ON, nós vamos ver se dá para possibilitar isso aí também, porque o link ele tem que ser de uma forma clicável. Ele tem que ser clicável, entendeu? Então, se for pela mensagem, ele não fica clicável, ele tem que ser copiado, e daí eu não sei se vai dar certo, mas a gente pode fazer um teste e depois mandar na mensagem lá, caso positivo, ok? Ok. Boa tarde. A princípio, então, ele vai vir no celular nosso, dos pais, e se a gente quiser passar para eles, pelo que eu entendi, eu posso compartilhar, e ele no celular dela, e ela clica no link para participar, então, é isso? Isso, exatamente. Ah, obrigada. Por nada. Denir, ia falar, Denir? Eu gostaria também de tirar outra dúvida. Pode falar. A gente tem notado que as atividades que são enviadas ali na plataforma, erros às vezes bestas, assim, que não desconsideraria, no caso, não invalidaria o resultado da questão, ele anula toda a questão, né? A gente pegou casos ali que, por uma questão de espaço entre letras e números, ele invalidou toda a questão. Então, a preocupação que eu tenho é se terá algum professor que fará a correção dessas respostas para que os alunos não sejam prejudicados, às vezes, por questão de detalhes, né? Porque não é uma coisa que ele errou a questão em si, foi uma coisa de espaçamento. Eu notei também que se botar letra maiúscula, minúscula, ele também está invalidando toda a questão. Então, eu queria saber se terá algum professor que fará a correção dessas atividades. Posso responder essa pergunta, Ederson? Pode falar, tranquilo. Eu vou responder. Assim, como é que vai funcionar? A gente fez esse teste na primeira semana justamente para poder
sanar todas essas dúvidas. Até a gente pediu que todo erro vocês postassem no grupo, porque a Secretaria de Educação tem um canal aberto com a Positivo, que também está tentando sanar essas dúvidas. Como veio esse momento de pandemia e a gente não sabia se ia utilizar a plataforma ou não, então a gente houve uma sobrecarga, muitos erros, coisas que a gente antes não testava e que agora apareceram, né? Então, assim, todos os erros, como quem que perguntou para mim, a Julie? Não me lembro quem foi que fez a pergunta, mas eu queria deixar bem claro aqui para todas as mães, todos os responsáveis que estiverem aí, que nenhum aluno, nenhum momento será prejudicado por erro da plataforma, tá? A gente sempre vai passar, os professores vão estar de olho nas mensagens e nas respostas de todos os alunos com relação ao que está ali. Às vezes a plataforma não aceita alguma letra de correspondência, ou às vezes um centro é esquecido, ele interpreta como um erro. Tudo isso será julgado por todos os professores. Mesmo que ele finalize e a plataforma disse que ele errou aquela questão, mas ele marcou certo ali, o professor vai entender e vai realmente dizer que a questão está correta. Então, não se preocupem que nenhum aluno será prejudicado por essas avaliações, ok? Tá ótimo, então, obrigada. Lena, uma pergunta. Eu sou a mãe da Carolina, do 7º 1, e, assim, a gente está tendo um pequeno problema com a plataforma em questão da Carolina tentar fazer as atividades, e muitas delas já estão finalizadas sem ela ter feito. Como é que eu faço? Oi? Então, o que Deni e Ederson respondam a pergunta daí. O que está acontecendo na plataforma, como eu tinha dito no começo da reunião, se alguém não entendeu ou não pegou, é que é o seguinte, nós também, como professores, estamos nos adaptando a estas aulas que são à distância. E como foi determinado pela Secretaria de Educação, a plataforma para utilizar é a plataforma Onda Positivo, que é contratada, né, pela escola, pela secretaria. O que acontece? Muitas vezes tem algum detalhezinho que, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu mandei uma atividade, fiz toda a descrição da atividade, como que era para ser feito. Talvez, se tiver algum aluno, pode aí depois me falar para mim desse caso aí. Se você faz pelo telefone e pelo computador, estava dando diferença. Não estavam conseguindo acessar o vídeo que eu postei no YouTube, né, no link que estava no vídeo. Agora, quando houve uma percepção lá da Secretaria de Educação que eu poderia mudar essa situação, por exemplo, estava no vídeo, tipo um anexo de vídeo. Aí o Rafael me pediu, tenta colocar como link de vídeo. Então, sabe, um detalhezinho que a gente não sabe, que muda muita coisa. Quem está no celular não consegue acessar o videoaula. Então, eu mudei. Aí, quando a gente muda, você tem que você tem que cancelar o primeiro agendamento e depois você tem que reagendar. Infelizmente, quando se faz isso, ele zera tudo. Até eu mandei a mensagem para todos lá, não sei se os alunos leram, que aqueles que já fizeram aquela atividade era só para reencaminhar o anexo que eu pedi. Porque se eles já fizeram, já está feita, é só reencaminhar, certo? A atividade. Mas aqueles que não fizeram vão ter a nova oportunidade de fazer. Às vezes acontece no sistema, não sabemos ainda por que também, porque a Positivo não dá um retorno tão rápido, tão imediato para nós. Eles têm várias escolas no Brasil todo aí. Então, ainda eles estão falando com o setor de informática, de tecnologia da secretaria, e eles nos repassam essas informações, que às vezes acontece do aluno ir fazer e já está finalizada para ele, né? O que vai acontecer? Vai lá na mensagem do Positivo e manda para o professor. Professor, eu tentei fazer atividade, mas para mim aparece como finalizada. Daí nós vamos tentar solucionar essa questão aí. Quer falar, Denir? Não, tranquilo. É porque, na verdade,
falando lá da questão da Julie, lá a gente também percebeu isso, né, Julie, sobre a questão de um erro, uma coordenada diferente, ou até um acento, inclusive, ele não aceitou. Aí a gente falou lá com o pessoal da secretaria que eles estão entrando em contato com a Positivo. Mas a gente não vai considerar errado, né? O problema está lá na plataforma e a gente vai usar o beta, então não tem problema nenhum. É isso, né, Helena? Ótimo, ótimo. Fico bem tranquila. É isso mesmo. Nesse momento aí, nenhum aluno será prejudicado por um erro de acento ou outro. O professor vai realmente ver a questão respondida, e aí ele mesmo é que vai julgar o acerto. Então, não se preocupem com isso, não. E lá no beta, como vocês têm acesso ao beta também, lá vai estar sempre o resultado de todas as avaliações. Então, já aproveitando que vocês perguntaram, tem muitas mães no grupo que estão apavoradas com relação às notas. Não fiquem apavoradas. Tudo será feito lá no beta. Então, às vezes, o professor não retorna naquele horário, é porque ele está esperando que todos respondam ao mesmo tempo. Não é fazer uma avaliação e já responder. Ah, mas eu não sei quantas eu acertei, quantas eu errei. Fica calma, pede lá na mensagem, como o Ederson falou e o Deni falou, manda uma mensagem, professor, gostaria de saber o que foi que eu errei nessa questão. É tudo uma questão de conversar, de dialogar e de tentar chegar num resultado único. É uma ferramenta nova para vocês? É uma ferramenta nova para nós? Também é. Então, é um momento de paciência mesmo, porque é tudo novidade para nós, para vocês, para os professores. Então, quando os erros vão aparecendo, a gente vai buscando informação. A pergunta para a Bel, pergunta para um professor, liga para a secretaria. Então, infelizmente, a gente não tem como fazer rápido, né? Lena? Quem está perguntando aí? É a Terezinha, Oi? a mãe da Cibele, do 7º 3. Ok, pode perguntar. Nós fizemos 2 atividades hoje, a de geografia, né? A de educação física. E a educação física, e não está constando como finalizada. Devo me preocupar ou para vocês aparece aí? Como é que funciona daí? Você mandou uma mensagem para o professor correspondente da disciplina? Mandei da educação física, o de geografia ainda não mandei. Então, manda que o professor entre em contato com a plataforma e ele vê o que foi que aconteceu. Aí cabe naquele caso que o Ederson falou antes. Às vezes por um pico de internet, às vezes por alguma coisa você está resolvendo e ela foi finalizada, ela tem que ser reagendada ou somente para você, ou se tiver que ser reagendada para todos, todo mundo que finalizou antes vai zerar, mas não significa que a pessoa não fez. Sim. Tá certo. Deni e Ederson, vocês estão aí, me ajudem a dizer se é real isso. Terezinha, posso falar? Oi. Pode falar. Me ocorreu aqui algumas mensagens de alguns alunos, eu acho que tem algumas mães que mandaram mensagem, estão aí me ouvindo, que fazem toda a atividade e não conseguem finalizar, mas eu não reagendei nenhuma. Não, no nosso caso foi finalizada, foi enviado... No caso, o trabalho, né, para aquele negócio lá, trabalho, foi finalizada, mas só que não consta lá na trilha como finalizada. Você está foi falando da trilha. Tudo certinho, mas na trilha não consta como finalizada, consta no andamento. Então, você está falando da trilha e não dessa última atividade que começou quarta-feira? Isso, não, na trilha não consta, entendi. mas na atividade, assim, quando a gente finaliza, ela aparece finalizada e tudo, que nem a de geografia tem até hoje, né, o prazo é até hoje para finalizar ela. Deixa eu responder aí, deixa eu responder uma coisinha, deixa eu falar, com relação às trilhas. As trilhas, na verdade, foram a primeira semana que a gente testou. A trilha, na verdade, não é uma atividade realizada pelo professor, criada pelo professor. É uma atividade direta da Positivo On. Então, mesmo a gente entrando, a gente não tinha um retorno de se estava certo ou não certo, ou finalizada ou não finalizada. A primeira semana da Positivo On, a gente fez justamente para tentar descobrir erros, para vocês aprenderem a mexer na plataforma, os filhos de vocês aprenderem a mexer na plataforma, nós mesmos também tirar algumas dúvidas, e daqui para frente, não sei se vai ter trilhas novamente, a gente sempre vai estar criando atividades.
Então, a gente está sempre em contato com os grupos e vocês estão mandando para a gente os erros que estão acontecendo e nós estamos efetivamente passando para a equipe da plataforma ON mesmo, né, do Positivo, para que a gente possa sanar essas dúvidas. Não sei se eu consegui me fazer clara. Então, quer dizer, então, na trilha não constar finalizada, não quer dizer nada, então? É isso? Não. Trilha já passou, já foi a primeira semana. Deixa eu só finalizar, Ederson, eu já fecho o meu microfone. Com relação às atividades de vocês ali, todas as atividades, se vocês perceberem que tem alguma atividade ou alguma disciplina que é para encerrar hoje, amanhã ou depois, mande uma mensagem para o professor, porque todas as atividades precisam ser agendadas de quarta a terça-noite, meia-noite. Tá? Então, não existe atividade para amanhã. Se tem alguma para finalizar amanhã, manda uma correspondência lá na caixa, lá na caixinha de mensagem, aliás, dizendo para o professor se essa data não está errada. Essa geografia que você está falando, de quem é? Do Ederson. A mãe que me perguntou. Oi. É a Terezinha, é a Cibele do terceiro A. Falta 8 horas restante, né, que é para entregar o trabalho. No caso, foi feito. Lá constou, finalizou tudo, só que lá como eu te falei, na trilha consta que não foi finalizada. Não, eu perguntei aquela de geografia que a mãe queria saber, que tinha que entregar amanhã, de qual professor é. Educação física. É do Joel? Educação física. É que tem que ser reagendado. A educação física é Marcos ou é Mário? Eu acho que é do Marcos. Acho que é do Marcos, a educação física era até hoje, né? Dia 30, né? Mas ele vai ter que reagendar. Mas foi finalizado, foi enviado o arquivo, tudo certinho. Não, ok, não tem problema não. Eu vou entrar em contato da sua, ok? Deixa agora os professores responder as dúvidas. Então, assim, ó, eu estava notando também pelo sistema que alguns alunos começavam as trilhas, né, e aí realmente não aparecia finalizado. Até eu falei, por que será que eles começaram? Aí eu queria saber, só que isso também não vai dar para saber agora, terei que estar falando um por um, ou vou perguntar nas mensagens lá também. Mas assim, os alunos, para fazer aquela trilha, eles tinham que passar etapas por etapas, ou seja, tinha sondagem, depois tinha um reforço, depois tinha um material didático que é digitalizado ali, tinha que passar, rolar a barra ou a página para baixo, depois chegar na avaliação, finalizou a avaliação, tinha algo a mais lá ainda, né, para seguir. Então, quando chegava até o final e não dava nenhum problema no sistema, e daí ele contabiliza que foi realizada a trilha. Às vezes, nesse meio tempo, o aluno, sei lá, pulou uma das etapas, aí ele fica sem aparecer lá. Ou então, aparece que ele ele acertou uma pergunta de 7 que tinha na avaliação. Acontece de que o meu filho estava fazendo, ele é do 8º ano, ele fez certo e aconteceu de aparecer errado nas atividades que ele estava fazendo. Então, isso é toda uma questão de trabalho com o Positivo ON, com o sistema, e nós estamos realmente pensando em não, eu mesmo como professor de geografia, eu estou pensando em não utilizar a trilha como uma avaliação, mas como forma de estudo mesmo para eles. Mesmo assim, eles devem refazer, porque daí vai ser bom ter um conteúdo legal na trilha ali. O Ederson, tem umas perguntas ali no chat, o Rafael quer saber como é que vai funcionar isso, então se vocês quiserem explicar, que não vai ser videoaulas por aqui só vai ser para tirar dúvida, você dá uma explicação aí para eles, então, tá? Ô, Lena, eu já estou colocando lá. Até está sendo colocado lá, ó. Na verdade, desculpa. O Denir está com a conta ali da escola também. Tá, desculpa, Denir, desculpa. Ele já está respondendo lá. Valeu, Denir. Uma outra coisa, já que falaram sobre isso, as aulas que estão sendo colocadas nas atividades, alguns conseguem colocar pelo celular uma explicação do que deve ser feito, uma aula breve, outros, como eu já fiz e outros professores também,
nós estamos utilizando o YouTube para colocar um link lá nessa atividade. Então, assim, é importante que vocês falem para os filhos e, de certa forma, né, obriguem eles a assistir a aula antes de fazer a atividade. Porque tem alunos que são ansiosos, ele já vê a atividade, já clica e já vai fazendo, e não assistiu a aula. Aí eu até dei uma bronca no meu filho, que eu falei assim, ó, você assistiu a aula? Ele falou assim, mas isso aí o professor não falou. Eu falei, você assistiu todo o vídeo? Ele, não, eu fui pulando. Aí tá errado, entendeu? Era até a aula do Denir tá aqui, a matemática tem uma sequência, né, Denir? Não adianta você ficar pulando o vídeo, senão vai acontecer que você vai perder uma parte e vai falar, o professor não comentou nada sobre isso. É isso que acontece na sala de aula, né? Quando os alunos conversam, quando eles perdem um momento da aula, não entendi a matéria. Então, orientem os filhos, vocês alunos que estão aí, fiquem atentos para os vídeos que estão sendo postados, porque aquilo é uma videoaula. E aqui, nessa videoconferência, é somente para tirar as dúvidas mais cruéis, assim, digamos. Ok? Denir, quer falar? Não, é isso mesmo. Até porque na minha videoaula eu fui seguindo o roteiro, assim, do conteúdo direitinho e tal, até chegar nas atividades, para não pedir, eu quero isso e aquilo do aleatório, assim. Mas é isso mesmo, é interessante mesmo seguir toda, né, ver toda a videoaula para depois, né, começar a fazer as atividades, se tiver dúvida, inclusive, ver novamente um pedaço ou outro que ficou meio, né, sem entender direito. Essa é a ideia mesmo. Alguma mãe que está presente no grupo gostaria de fazer mais alguma pergunta, ou aluno, não sei se tem alunos ou só mães, enfim. Para quem entrou depois, de repente não escutou o que os professores falaram no início, ou que eu não falei no início, gostariam de sanar alguma dúvida com relação a essa videoconferência aqui? Eu só gostaria de saber se vocês marcaram já os dias certos para cada matéria, para tirar dúvidas com as alunas, como entrei mais tarde, não sei se vocês falaram isso no início. Tipo assim, vai ter português, vai ser que horas, matemática, sim. que horas? Vai ter uma tabela, um cronograma já foi realizado, só vai ser enviado para os grupos dos responsáveis do WhatsApp aí, e vai ter uma tabela com a turma e a disciplina, os dias certinhos, a partir de segunda-feira. Então, todos os alunos... A gente, na verdade, a tabela, esse quadro de horário já está pronto. Tá. Esse quadro de horários, na verdade, já está pronto. A gente só queria tentar fazer essa videoconferência antes para ver se realmente o acesso seria um pouco maior, assim, né? Para ver se realmente vocês iam concordar ou não. Então, mas assim que terminar essa conferência, eu coloco um texto lá no grupo para todos e coloco o quadro de horários que vai começar a funcionar a partir de segunda-feira, tá? Vespertino e matutino. Certo, eu vou ser obrigada. Eu tenho uma pergunta. De nada. Terezinha, escuta, e se a criança não puder assistir a aula na hora que está passando, vai ficar no YouTube, alguma coisa do tipo assim, para ver depois? Ou só no momento? Você diz, Terezinha, a aula que está direcionada lá na plataforma ON ou a esse Google Meet que vai ser a reunião com os alunos? Isso, é isso daí, da reunião com os alunos. Não. O Google Meet, nessa reunião que vai estar no cronograma, não vai servir para uma aula, entendeu? Não vai ser a videoaula do professor. Mesmo assim, vai ser um tira-dúvidas, vai ser uma conversa, de repente uma dúvida de um aluno é o de outro também, aí o professor vai esclarecer as dúvidas, nós vamos daí gravar essas conversas para que fique direcionado também depois, disponível para os outros alunos. De repente ele vê essa reunião, essa videoaula, desculpa, esse tira dúvidas, né? E aí ele consegue também acompanhar. No caso, se ela tiver alguma dúvida, ela tem que estar presente na hora que está acontecendo. Isso. Ou eu aconselho também que se ela tiver alguma dúvida e não vai poder estar participando da reunião, de repente, se tiver alguma comunicação com um coleguinha da turma, manda essa pergunta para ele
e aí ele faz lá nessa reunião que se ele estiver participando, entendeu? Sim, entendi. Tem uma pergunta ali, que horas vai ser E quem essa não participa da aula? reunião, ou que não tem possibilidade, aí vão ter uma possibilidade depois de assistir essa gravação, só não vai poder interagir, né? Vai poder tirar alguma dúvida de algumas perguntas que os outros alunos fizeram dentro desta reunião. O Rafael está perguntando ali que horas que vai ser essa videoaula. Acho que ele deve estar se referindo a essa tira dúvidas, né? Então, Rafael, e aos outros também. Eu acho que sim. A maioria vai ser pela manhã. Acho que só tem, se eu não me engano, 2 professores do Fundamental 2 que vão estar disponíveis ali à tarde, não é isso, Lena? 3. 3, né? 3 que vão Isso. estar à tarde. Na verdade... Geografia e inglês. Qual que é, Denir? Giovana Geografia e arte. Geografia Joel e inglês o Vanberg. Ah, sim. Isso, Então, isso vai ser à tarde. O resto vai ser tudo pela manhã em horários diferentes. Isso. Mais alguma pergunta de alguém? Marília Marçal não conseguiu assistir a videoaula de matemática. E que ano? Aí o vídeo do domingo, Oi, tá ouvindo? Que ano que é? Maris que Maria escreveu. Marçal. Maria Marçal. Não tô... Eu também não conseguiu acessar, tá? 7º ano, dando como Denir. vídeo privado, é a Cida. O Danilo, o Denir. A mãe do Danilo, a Cida. Ele também não conseguiu assistir a videoaula hoje. Tá dando como vídeo privado. É igual eu falei, Denir, lembra? Também, assim, ó, tem outra... E tem outra Mas coisa, eu tá? não reagendei. Não, ontem ele abriu e conseguiu ver, até um pedaço não terminou, no caso, né? Só que hoje está como vídeo privado e indisponível. Pelo menos a parte da manhã estava assim, né? Agora à tarde ele não acessou ainda. Pelo que eu vi, o Denir colocou também na mensagem, né, Denir? Dá para copiar o link. Não, eu coloquei. Hã? Eu coloquei. Professor de português, Cida. Oi. O Ederson está comentando o seguinte: aconteceu um problema no 8º ano. No 8º ano eu fiz a atividade e não acessou o link na hora que eu finalizei a atividade. Aí eu não consigo alterar na atividade. Tem que colocar lá na mensagem na mensagem da plataforma. Posso fazer isso no 7º ano, então, para que melhore essa situação. O Danilo é do 8º, né? O que ela tá fazendo? Do 8º, mas então... Na verdade, assim, eu entendi a dúvida da mãe. Com relação ao link, se você terminou a atividade e não assistiu o vídeo, tu não vai poder voltar a assistir o vídeo. Então, eu acho que nesse ponto aí, quem terminou a atividade deve colocar lá na caixa de mensagem e, como tentativa, a gente pode colocar o link dentro da caixa de mensagem para ele poder assistir também. É uma ideia, né? Não sei se Ederson e Deni concordam. Se colocar o link lá na mensagem, dá para copiar e depois entrar. Mas aí vocês, na verdade, precisam sinalizar os professores que não conseguiram assistir o vídeo. Vocês estão falando aqui, mas aí, às vezes, aqui a gente não anota tudo. Então, lá na caixa de mensagens, na plataforma, vocês direcionem para o professor da disciplina que vocês não conseguiram assistir a videoaula, para, assim, olha, infelizmente eu finalizei a atividade, não consegui assistir a videoaula por falta de internet ou sobrecarregada, ou em vídeo indisponível, que daí, então, ele vai liberar esse link para a caixa de mensagens, tá? Tá bom. E outra coisa, assim, ó, igual o professor de língua portuguesa, ele mandou um arquivo pelo Word, aí o Danilo não tem Word. Aí ele vai abrir esse link e não consegue abrir. Aí fica lá aparecendo a placa do Word na frente, para ele instalar, só que você sabe que é um aplicativo que ele é pago, né? E daí ele não tem, aí hoje ele conseguiu falar com o João Batista e ele mandou ali pela própria plataforma e ele vai ver por ali.
Até então ele não tinha conseguido fazer ainda por causa desse detalhe. Então, se eu até estava conversando com a equipe de não vai conseguir abrir. E eu acredito que a maioria dos alunos também não tem, porque segundo o André, que é meu filho mais velho, ele diz que o Word ele é um link que é pago, uma ferramenta que é paga, né? Eu não falar a verdade, eu sou bem leiga nesse assunto. Tá, deixa eu tentar responder essa pergunta então. Hoje pela manhã, num dos grupos ali, acho que foi uma de vocês que falou com relação ao Word. Realmente é uma ferramenta que no celular não está disponível e você tem que baixar e ele não é grátis, né? Então, eu fiz um teste lá na plataforma para que o professor colocasse dentro da descrição da atividade. Então, tem alguns professores que já estão colocando a descrição da atividade sem precisar abrir o Word. Vai ter essas duas ferramentas, vai estar na descrição e vai estar no Word. Então, quem tem o PC vai poder responder no Word e reenviar. E quem não tem, vai responder ali, vai ver ali na caixa de mensagem da descrição e vai responder para o professor na caixa de mensagens, ok? Ô, professor, dá para me ouvir? É a Janaína do Otávio, do 7º ano. Qual professor? Não, é sobre, na verdade, é uma dúvida sobre os trabalhos a ser entregue. É porque, assim, ó, por exemplo, eu vou usar a Daniele como exemplo, ela fez um documento no Word, salvou o documento, e na hora de enviar esse documento lá na envio de trabalho, dava arquivo inválido, porque tem algum número de letra, tem alguma letra específica, tem que salvar em outro programa. Como que a gente faz para mandar esses documentos que já estão salvos? Ali assim, ó, dentro da plataforma ON, estão me ouvindo? Dentro da plataforma ON, existem algumas formas de enviar os materiais. Então, por exemplo, se o professor ele colocou um anexo lá, que é para o aluno devolver, que tem um clips, sabe? Então, assim, é para você enviar o trabalho por ali. Então, ali você pode enviar PDF, pode enviar PNG, que é foto, pode enviar JPG, que é foto, que é imagem, pode enviar também o Word, arquivo, ou seja, você consegue anexar até 20 megas, mega que é a resolução máxima que ele consegue ali, certo? Mas, por exemplo, digamos que em último caso não teve, o professor teve, eu percebi que alguns professores ou esqueceram ou optaram por colocar lá nas mensagens, então não aparece esse anexo para colocar. Então, sempre quando tiver faltando alguma coisa que não deu para enviar, sempre vai na mensagem. Todos os professores já encaminharam mensagem antigas, é só clicar no professor e enviar, mesmo que seja uma dúvida ou que seja uma resposta, e combinar, professor, ó, eu não consegui enviar pela atividade que foi destinada, então estou enviando a minha tarefa, né, minha atividade por aqui, ok? Põe uma pergunta, aí o professor vai responder, ok, recebido. É mais garantido, entendeu? Porque daí a mensagem fica guardada. Muitas vezes a gente clica na mensagem para enviar, fica rodando, né? E fala que não foi enviada, mas já foi. Você mandou uma vez, manda 2 vezes que já foi. Você volta lá para você ver que vai estar lá. Eu fiz isso, foi 7 vezes a mensagem, porque estava falando que não tinha enviado. Mas, digamos assim, faz um Ctrl+C do que foi digitado para não perder e dá enviar. Aí, mesmo que estiver demorando, rodando e falar que houve falha, volta lá para você ver nas mensagens que vai ter enviado. Ok? Mais alguma pergunta? Boa tarde, professor. Eu sou a Carolina do 7º 1. Então, eu fui tentar fazer uma atividade de português e eu não estava conseguindo escrever pelo computador, não estava conseguindo escrever na atividade. Eu não sei o que eu posso fazer para conseguir fazer a atividade. Então, aí, do mesmo caso que eu falei, você consegue escrever na mensagem lá? É muito grande a atividade? Como é que é? Não, eu não estou conseguindo escrever nada. Aí pelo complica celular ou computador? pelo computador.
Mas quando você clica lá naquele envelope da mensagem, não tem possibilidade de você responder para o professor, onde tem uma setinha curva assim, sabe? Vou te Professor, mostrar. só um adendo, só um Pode instantinho, falar. deixa eu só te interromper, porque assim, não é na mensagem, é nas atividades que ela está fazendo. Tem uma atividade de inglês que ela. De português, desculpa. Que ela está tentando fazer e não está clicando em cima das linhas para poder responder. É isso que ela queria saber, como é que ela vai fazer isso. Isso é exatamente isso que eu falei. Quando não tem a opção de resposta ali pela atividade, tem que ir lá na mensagem e responder por lá. Aí você manda o recado para o professor assim, ó, não consegui responder pela atividade, estou respondendo pelas mensagens. Aí encaminha para o professor da matéria, entendeu? Ok. É só Eu vou tentar finalizar essa dali com ela. Se caso ela tiver mais algum problema, eu consigo conversar com alguém por aqui. Mesmo se não estiver gravando, deixo mensagem, o que eu faço? Então, daí você, nesse caso, quando é fora aqui da reunião, tem que ser na plataforma, lá, Tá, lá na mensagem mesmo. Tá ok, obrigada. Por nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta aí? Ô, Ederson. Oi? Ô, Lena. Lena. Oi. Estou escutando. Eu queria perguntar para aquela mãe do 7º ano que não conseguiu visualizar lá o link, que mensagem de erro que deu, pode comentar o que aconteceu, porque eu acredito que no 7º ano só você não conseguiu ver o vídeo, ninguém reclamou. Eu não me lembro qual é a mãe, é a Mari, né? É. Ô, Deni. Pode falar. A Daniela no ano também, ela começou a assistir o vídeo e de repente o vídeo começou a travar e a voz depois ficou robótica. Aí voltava normal. Aí depois voltava, aí eu falei para ela se pode ser da internet ou foi algum erro do próprio vídeo mesmo. Dava parte que não conseguia entender. Provavelmente deve ser a internet, porque eu consegui ver ele todo depois também. Conseguisse depois ver, Daniela? Não conseguiu, não, depois estava normal. Então, acredito que seja internet mesmo, ou muito acesso, alguma coisa desse tipo, né? É muito uso da internet, né? Uhum. Muita gente utilizando. E a Mari está dizendo que não carrega, é isso? Deni e Ederson, estão me escutando? Sim. Sim. Tá, eu acho que também, por nessas dúvidas aí de a gente ter colocado o link na atividade e coisa e tal, também eu acredito que a gente deva disponibilizar na caixa de mensagem, né? Se finalizou, não tem mais acesso, pelo menos ele vai ficar guardado lá na caixa de mensagem, quando alguma mãe quiser, alguma criança quiser assistir, vai poder entrar, né? Tô certo ou tô errado? Na caixa de mensagens, se colocar o link do vídeo, dá para entrar, copiar o link, colocar o URL do link que foi disponibilizado e entrar no YouTube. Como você fez, Dani, eu vi pelo Gabriel ali, pelo meu filho, eu vi lá, você colocou o link. Eu acho que é mais uma ferramenta para a gente poder tentar ajudar, né? Sim. Porque assim, só deixa eu entender, depois que finalizou a atividade, o pai não tem mais acesso ao link? Isso eu não tenho certeza. Eu não sei se eu não entrei como aluno, né, para ver, mas eu acho que dá para tentar assistir, sim. O aluno consegue abrir a atividade novamente? Depois de finalizada? A atividade ele consegue. Só se você... Sabe quando ele manda, a gente tem que receber, né? Quando você clicar em receber lá, quando é o anexo, aí acho que já não dá mais para ele entrar, mas se ainda não foi recebido pelo professor, dá para ele entrar ainda e mandar mais anexo. Então é mais interessante mesmo sempre disparar os links pelas mensagens, e daí pode acessar a hora que quiser. Pode fazer os dois. Eu acho que vai ser o jeito mesmo.
Eu não testei como aluno também, mas a gente sempre está escutando essas reclamações assim, de repente é por isso, porque como ele está dentro da atividade, quando você finaliza a atividade, não sei, a gente vai ter que testar depois e passar a resposta no grupo, pode ser? Pode ser. Tá, mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar aí? E acho que logo depois eu já vou preparar um texto e já vou colocar o quadro de horário nos grupos, né? Para então Oi, a gente Lina. poder... Oi, pergunta. Boa tarde, aqui. tudo bem? Tudo. É assim, ó, o Gilson, por exemplo, ele fez uma atividade de matemática e ele queria saber como enviar as fotos. Então, é pelo celular ou é pelo computador? Pelo computador. Tá, eu acho que o Edson vai saber te responder melhor do que eu. Na verdade, você vai ter que passar essas fotos para o PC, né? Uhum. E aí você tem que salvar com aquele JPEG, não é isso, Ederson? E aí dali você tem que passar... Imagem, explica aí, Ederson, é melhor. Se você, igual no meu caso, não sei se o Denir colocou isso lá, depois o Denir fala aí, assim, como eu falei, na atividade, se eu coloco, assim, o aluno tem que entregar o trabalho, se eu colocar sim, ele deixa um clips lá, que você clicando naquele clips, ele abre a caixa do seu computador ali, aquela caixa de arquivos, para você encaminhar o seu arquivo. Então, caso tenha esse clips ali, dá para fazer isso. Caso não tenha, ele tem que mandar pela mensagem lá. Aí tem que ter a foto no computador, entendeu? Você tem que passar a foto para o computador e encaminhar pela mensagem. Lá na mensagem tem um símbolo que é uma montanha, assim, sabe? Que é onde você anexa a imagem. Se não, em último caso, se não der para mandar a foto pela mensagem, daí fala para o professor que não conseguiu e tenta outra forma, não sei daí. Obrigada. A nossa dúvida mesmo. Bom, gente, eu acho assim, ó, a gente está tentando, assim, de várias maneiras atingir o maior número de alunos aí, e vocês, claro, estão nos ajudando bastante, sanando as nossas dúvidas, tirando a dúvida de vocês, enviando para a gente os erros que estão acontecendo, e a gente está tentando consertar um a um, mas eu já digo de antemão que é sempre complicado tudo, porque às vezes o aluno quer resposta naquela hora e a gente tem que perguntar para outra pessoa, demora um pouquinho, então a gente, na verdade, vai ter que aprender a trabalhar a nossa paciência também nos grupos, né? Que são muitas perguntas e a gente não depende, não é só da gente, a gente tem que enviar para outra pessoa de maior responsabilidade, existe toda uma equipe de gestão, a gente não pode tomar decisão sozinha, então, às vezes, quando demora a resposta no grupo, não fiquem chateadas, porque às vezes a gente realmente precisa de um tempo para sanar aquela dúvida também, porque a gente não pode resolver naquela hora, ok? Lena. Teve uma pergunta da Mari aqui, ó. Pode falar. Posso falar? Quem tá falando pode falar, depois eu respondo. É a mãe da Leandra, porque assim, ó, no grupo, acaba muitas vezes, as mães fazem uma pergunta, depois ficam repetindo a pergunta, botando pontos de interrogação, ou então questionando sobre assuntos que não refere a colocar ali no grupo diretamente. Às vezes, algumas perguntas já de ser feito lá na plataforma, e aí fica enchendo o grupo, quando a gente vê, tem 30 mensagens para estar seguindo, e aí uma informação importante, às vezes, a gente não consegue estar acompanhando, porque é muita picaceira, sabe? Então, fica difícil, às vezes, uma informação importante que vocês, professores, querem que a gente saiba, a gente não sabe porque fica gente mandando muita coisa. Então, assim, tentar, de alguma forma, falar no grupo para deixar mais específico para as informações importantes mesmo. Isso quando a gente montou o grupo lá no início, se vocês lembram, a gente deixou esse recado, gente, todas as dúvidas, tirar diretamente com o professor na plataforma, só em último caso usar o grupo. O grupo foi feito para a gente passar recado para os pais, porque a gente não teria como montar o grupo com todos os alunos, porque vocês sabem que acaba virando uma bola de neve, né? Muita
muita perguntinha, muito atrito, então a gente resolveu fazer o grupo somente com os responsáveis. Então, o grupo, na verdade, é para tirar dúvida do pai naquele momento, é para tirar dúvida da gente, é para passar um recado para vocês de como vai funcionar, é para lançar novas ideias para vocês e vocês para nós também. E eu sempre deixei claro no grupo, não sei se vocês lembram, algumas aí, eu falei, olha, todas as dúvidas de atividades devem ser sanadas na plataforma. Então, às vezes, as pessoas são muito ansiosas, né, querem a resposta naquele exato momento, e aí complica e cai naquilo que você acabou de falar, realmente o grupo enche de muitas perguntas sem necessidade. Então, eu já postei esse recado uma vez, se vocês quiserem eu posto novamente, não tem problema nenhum, mas é uma coisa muito complicada também, porque a gente não quer ofender ninguém, né? Então, Sim, às vezes a gente exatamente, não é porque responde. Pode falar. Complicado, sabe? A gente querer acompanhar, e aí, quando vê, tem muita mensagem, e às vezes acaba até passando batido uma informação importante de tantas coisas que poderiam ser resolvidas lá na plataforma. Só que é como tu falou, eu entendo perfeitamente que é complicado a gente vir a falar alguma coisa e ofender as pessoas. Não sei se tu chegou a ver hoje no grupo de manhã, no grupo do 8º, que é o que eu tô, né? Teve uma mãe que se estressou ali porque a gente mandou uma atividade, só que foi um professor que pediu para mandar por ali porque a gente não estava conseguindo pela plataforma. É outra situação. Sim. Aí tem gente que já se altera, né? Então era interessante frisar novamente, pelo menos a minha